Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje falaremos de um assunto muito importante para pensarmos e compreendermos melhor a sociedade em que vivemos. Em primeiro lugar, é necessário que a gente entenda que toda análise social é complexa. Não existem respostas nem soluções fáceis. Por isso, é necessário que a gente se informe, leia, estude e converse o máximo que pudermos para formar nossas opiniões sobre os assuntos que nos cercam. O tema da aula de hoje é direitos e privilégios. Mas o que será isso? Para começarmos, quero que vocês peguem um papel e uma caneta. De um lado do papel, escrevam direitos e do outro, privilégios. Vou dar um tempinho contado no relógio e quero que vocês escrevam o que vem à cabeça sobre esses dois conceitos. Para você, o que são direitos e o que são privilégios? Vamos lá? Valendo! Pronto! Ao longo dessa aula, você pode ir completando sua lista, combinado? Então vamos lá! Quando falamos de algum conceito, como esses dois, por exemplo, sempre pensamos algo sobre ele, mesmo que seja apenas uma intuição. Quando ouvimos as palavras direitos e privilégios, nós já temos alguns conhecimentos prévios que fazem com que tenhamos alguma opinião sobre o assunto. Porém, isso não é suficiente para a gente fazer um debate justo e de qualidade. E por que não? Porque para debater assuntos sociais é preciso mais do que uma simples opinião. Antes de seguirmos, vamos entender essa diferença. A opinião está relacionada a escolhas pessoais. Por exemplo, você gosta mais de rosa ou verde? Prefere sorvete de flocos ou morango? Você gosta mais de verão ou do inverno? Essas escolhas são suas e sua opinião sobre elas não precisa ser justificada. Você gosta mais de frio e pronto. Isso não vai interferir na vida de ninguém, a não ser que você esteja num lugar com ar-condicionado e coloque o ar na temperatura mínima e faça quem está com você congelar. Mas brincadeiras à parte, seus gostos pessoais dizem respeito a você e sua experiência no mundo. Eles não são universais, nem são uma regra para todos, nem podem ser impostos a outras pessoas. Assim como você não precisa explicar o porquê prefere morango e não chocolate. Agora, quando o assunto interfere na vida da coletividade, aí sim você precisa ir um pouco mais fundo e saber justificar suas escolhas. Por exemplo, na sua escola está rolando um debate sobre o uso da quadra no intervalo. Ou seja, há uma discussão sobre algo que é de uso comum. Você não pode simplesmente ser guiado pelo que você acha. Você precisa compreender o contexto, ouvir os argumentos de outros colegas, refletir sobre e contribuir com a discussão, levantando questões relevantes para todos, não só para você. Claro que você pode ter um posicionamento claro e bem definido. Mas aí ele precisa ser justificado. Por exemplo, você acha que não tem que ter música na hora do intervalo. Sua justificativa não pode ser porque sim, ou porque eu não gosto de música, ou porque na minha outra escola era assim e ponto. Percebe que essas respostas servem para aquilo que falamos no começo, sobre seus gostos pessoais? Mas nesse caso, é preciso mais do que isso, porque envolve a vida de outras pessoas, não só a sua. Então, uma boa explicação seria: porque eu acho que temos gostos muito diversos e o horário do intervalo já é muito barulhento. Ou porque acredito que podemos conversar melhor durante o intervalo.
ou porque há pessoas que usam o intervalo para ler e a música pode atrapalhá-las. Você precisa ampliar seu campo de compreensão e reflexão, pois isso é que é viver em sociedade. Com isso esclarecido, podemos então refletir sobre direitos e privilégios. Vamos começar pelos direitos. O que são direitos? Volte lá na sua lista e releia. Eu vou falar aqui sobre o que são direitos e você pode comparar com o que escreveu, certo? Vários filósofos ao longo da história pensaram e escreveram sobre os direitos, mas aqui vou usar uma em particular, a do filósofo Immanuel Kant. Kant é considerado um dos principais filósofos da era moderna. Foi alemão e viveu entre 1724 e 1804. Para ele, direito é o conjunto de condições, segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros de acordo com uma lei geral de liberdade. Parece meio complicado, né? E quer dizer, só um pouco. A noção de direito surge para garantir que todos nós, seres humanos iguais, possamos ter igualdade de condições de vida. Existem os direitos que são naturais, aqueles que praticamente nascem conosco, ou seja, o nosso direito de viver e sobreviver, de aproveitarmos a nossa existência nesse mundo e buscarmos as condições para nos mantermos nele. Mas como vivemos em sociedade, precisamos encontrar algumas regras para que, ao desfrutar de nossos direitos naturais, não impedíssemos os outros de os desfrutarem também. Surgem assim os direitos positivos. Essa forma de direito, basicamente, é uma forma de relação social, ou seja, eles servem para regular, organizar, padronizar as inter-relações entre pessoas e entre Estado e cidadão. É a formação de regras e condutas, em geral, formulados sobre a forma de uma Constituição, com o objetivo de alcançar o bem comum, a paz e a organização social. São esses os direitos que, formulados e escritos por homens e mulheres, ao longo da história, buscam garantir o acesso a diversas condições de vida. O direito à educação, por exemplo, é uma garantia que foi estabelecida pela nossa sociedade. Ou seja, ao escrevermos nossas leis, definimos que todos devem ter acesso à educação. Daqui, percebemos duas coisas. A primeira é que, para ser garantido, os direitos positivos precisam ser estabelecidos por leis. Por consequência, junto deles, se estabelecem normas e sanções em caso de descumprimento desses direitos. A segunda é que, por ser escrito pela própria sociedade, os direitos mudam ao longo da história e a necessidade de novos direitos podem surgir à medida que novas condições de igualdade precisam ser garantidas. Daí surge também a necessidade da luta por direitos. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Vamos pegar um outro exemplo. Todo cidadão tem direito a uma moradia digna. Entretanto, sabemos bem que essa não é a realidade de muitas famílias em nosso país. É aqui que chegamos a um outro conceito fundamental, o de privilégios. Muitas pessoas entendem os privilégios como direitos, sem perceberem que o que define um direito é a sua extensão a toda e qualquer pessoa. Se esse direito se destina apenas a uma pessoa ou a um grupo específico, ele é muito mais uma vantagem do que um direito. E é isso que define um privilégio, a vantagem que beneficia alguns em detrimento da maioria. O primeiro passo para virarmos esse jogo é sermos capazes de reconhecermos os nossos privilégios. Assiste esse vídeo comigo. O jogo é muito simples. Cada um de nós aqui recebeu 8 balões representando os privilégios. Além desse, tem mais balão aqui depois para os favorecidos. No telão a gente vai receber algumas
proposições aqui para estourar ou pegar mais balões de acordo com as nossas próprias experiências. Basicamente, quem tem mais privilégio ganha mais balão, quem tem mais desvantagens tem menos balão. Começamos todos iguais aqui. Acho que a gente vai se surpreender com o resultado. Dardo na mão aqui, ó, para furar e não vale mentir. Vamos lá, olho no telão. Primeiro, estoure um balão quem já foi seguido por um segurança dentro de algum estabelecimento. Eu não estourei. Próximo. Estoure um balão quem já foi acusado pelo sumiço de alguma coisa injustamente depois de criança, claro. Alguém foi acusado? Paulo foi. Mas Paulo é óbvio, é o Paulo. Próximo. Pegue um balão quem já ganhou um carro dos pais. Pega de alguém. Vou roubar um teu, que eu já ganhei um carro. Ai. Segura aí. Vocês não ganharam o carro do pai? Paulo não ganhou o carro do pai? Eu nunca cheguei a ganhar. Não. Próximo. Não cheguei a ter. Estoure um balão quem já desistiu de usar uma roupa por medo de assédio na rua. Bom, aí. Mulheres. Próximo. Estoure um balão quem já foi confundido com algum prestador de serviço num lugar que estava frequentando. Mas cada vez é um balão ou um por todas? Cada um é um. Mais um. Pegue um balão quem se formou em escola ou faculdade particular. Se formou em escola particular? Não. Faculdade também não? Não. Vou roubar um teu, tá? Vou pegar um seu. Ensino médio particular serve. Você se formou em particular? Não. Só, continua. Estoure o balão que já foi falado pela polícia andando a pé na rua. Isso aí já não quis nem estourar, Cara, eu sou muito preto, cara. Bom, nem precisamos chegar no final do vídeo para perceber como as condições para cada um são desiguais, né? E fica evidente como os nossos privilégios estão muito ligados à etnia, gênero e condição social. Por isso, é super importante termos consciência desses privilégios e construir uma sociedade mais justa para toda e qualquer pessoa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!